If you get to hear me now, if you get to hear me now. Pro Boca, o Palmeiras contratou uma empresa chamada Kroll para fazer uma investigação em relação a tudo o que aconteceu na final no Allianz Parque naquele dia. Está lá no nosso site foxsports.com.br. E a empresa, através de fotos, através de vídeos, flagrou membro da Federação Paulista de Futebol com o celular na mão no gramado do Allianz Parque. E aí o Palmeiras, ainda na tarde de hoje, fez a divulgação desse material e encaminhou para a Federação Paulista de Futebol. Acontece que, uma hora depois da publicação desta notícia, o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, em sessão desta segunda, arquiva o processo sobre final do Paulistão. Ou seja, para o TJD, morreu o assunto. E aí, rapaziada? Aí eu acho que o tribunal tem que se manifestar de uma outra maneira, e porque, assim, ó, o fato de ter aparecido agora uma foto do VR, que é um dos membros da comissão de arbitragem dos árbitros que estava ali no campo, com o celular, e é proibido o uso do celular no gramado do estádio, obriga a ter uma investigação, a ter um inquérito, a ter um julgamento. Se vai impugnar a partida ou não, é o outro problema. O Palmeiras vai entrar com pedido de impugnação. Uhum. E acho que o Palmeiras está certo de pedir. Não quer dizer que vai impugnar. Mas tem uma série de imagens que mostram irregularidades do grupo de arbitragem, do quarteto de arbitragem. Então, o Palmeiras vai pedir de novo a impugnação, é isso? Vai pedir de novo a impugnação. Porque hoje foi arquivado o processo. Mas o Palmeiras se vê no direito de pedir mais uma vez. O problema todo é esse bendito celular que inventaram. E desde que inventaram o celular, a gente está acostumado a fazer jogo no campo. Eu fiquei anos, né? Ajuda a gente, mas também atrapalha. Fiquei anos entrevistando os Edmundo quando eles saíam de campo e entravam. Desde que inventaram o celular, não tem uma pessoa que não use o celular ali dentro. Tem jornalista que usa até como para entrevistar. Como gravador. É verdade. É muita gente. Olha só, isso me dá a certeza de que eu já tinha falado antes, de que teve interferência externa. Dos 5 aqui da mesa, eu sou o mais cabeça quente, né? Então posso falar com propriedade. É mesmo? Sei não. Era, né? Era. Melhorou. Não, o que eu quero dizer com isso? As palavras do presidente jogaram a federação e o STJD contra o Palmeiras. Isso tudo tinha que ser feito, tinha que se buscar o direito do Palmeiras, não dizendo Paulistinha... Em off, nos bastidores. Em off. Tinha que correr atrás dos seus direitos, porque, cara, você não pode voltar atrás em 8 minutos, demorar 8 minutos para voltar atrás de uma decisão, que você não tem a imagem, outra vez, só tem a comunicação. É claro que ficou alguém ali esperando para avisar, foi, não foi, né? Só que isso é uma decisão do juiz, é um lance de interpretação. Então, para mim, teve a interferência externa, não tenho como provar, também não preciso, não tenho interesse, né? Mas eu acho que o mais importante foi a crítica ferrenha à federação. Que aí você joga uma credibilidade do organizador do campeonato por terra. Mas o tribunal, em teoria, deveria ser, ou é, alheio a gente sabe que não é, alheio à federação. Então, agora, o ponto é, tem uma sequência de imagens e a última é a foto com o VR olhando para o celular, e com o celular no campo ele não pode estar, que tem um monte de indícios de interferência externa que tem que ser avaliado pelo tribunal. O tribunal não pode pegar um monte de suposta prova
e simplesmente arquivar o caso. Agora tem um relatório com um detalhamento bem aprofundado aqui. Com João, fotos. é uma dedução, né? É como o Edmundo falou, eu não tenho como provar. Sim. Mas eu já estou falando há mais de uma década a respeito dessa interferência que há. Por exemplo, final da Copa de 2006 teve uma interferência clara. A bola está sendo disputada lá no ataque, no momento em que o Materazzi está xingando a irmã lá do Zidane, e o Zidane vai lá e dá uma bela de uma cabeçada no peito do italiano. Exatamente. O árbitro não viu aquilo. Alguém avisou. Viu e alguém avisou. Alguém avisou. Né? Depois Isso em 2006. Isso em 2006. Estamos em 2018. Lá se vão 12 anos. Exatamente. Que há interferência, há. Agora, o duro é provar realmente... porque já foram ouvidas pessoas da arbitragem. Eles chegaram lá no tribunal e falaram, não, mas tem casos não fizemos nada. Esse caso tem uma particularidade. Bom, o Palmeiras já pediu impugnação, por exemplo, naquele jogo de 2012 em Porto Alegre contra o Internacional. Sim. Quando havia o depoimento da repórter dizendo que o quarto árbitro tinha perguntado se tinha sido gol de mão do Barcos ou não. E ela respondeu. O árbitro tinha marcado o gol como de cabeça, e de fato foi gol de mão do Barcos. Todo mundo viu que o gol do Barcos foi com a mão, menos o árbitro. O árbitro foi avisado, supostamente pelo Jean-Pierre, o Jean-Pierre foi avisar o árbitro que ele tinha errado, Francisco Carlos Nascimento de Silva, acho que é isso. E ele voltou atrás da decisão, de maneira que ficou claro que não tinha acontecido nada. E quando você o Palmeiras pede a impugnação, mas a única prova é o depoimento de uma repórter. Neste caso, a sequência das imagens, eu não estou dizendo que as imagens que o Palmeiras liberou são conclusivas. O Palmeiras libera as imagens e diz, olha aqui, prova que houve interferência externa. Eu não estou dizendo que prova. O tribunal tem que dizer se prova ou se não prova, mas as imagens e mais essa foto de hoje tornam o caso muito diferente de qualquer outro, inclusive do Fla-Flu, de Volta Redonda. O PVC, no caso da repórter, o repórter é neutro, perfeito, no ambiente do futebol. Mas se você vai ouvir só o pessoal da arbitragem que esteve no jogo, é óbvio que esses caras vão falar o quê, gente? Não, mas você você tem que criar uma prova fora desses caras que têm interesse direto. Não sei, ouvi de repente um repórter que está lá. Prova de áudio. Não, pega um repórter que está... Se eu estou lá e vejo, eu falo. Eu não estava lá, mas tem um monte de gente que fica ali. Você não pode perguntar nem pro banco do Palmeiras, nem pro banco do Corinthians também. Coisa diferente? Houve interferência? Falar para um cara... porque é neutro e porque o PVC, se perguntar para arbitragem, é óbvio que esses caras não vão se incriminar, pô. Até porque interferência externa não pode. A gente volta pro tempo em que o Tribunal de Justiça se ridiculariza a si mesmo, como acontecia quando o José Izar ia lá apresentar o filme do Scooby-Doo como prova. José Izar, que figura, hein? Lembro, José Izar. O José Izar levava o filme do Scooby-Doo como prova. E aí o que está acontecendo agora? Advogado do Corinthians, né? Advogado do Corinthians, não só do Corinthians. Amigos, aquele lance do Egídio, que foi expulso injustamente na partida contra a Chape. Sim. Aquilo lá não teve interferência. Teve. Foram pegar o Egídio de dentro do vento e falaram, volta aqui, não é você. De todos os casos. Mas é uma interferência. De todos os casos, repito, não tem uma prova provada definitiva de interferência externa, mas tem uma série de indícios que o tribunal, para não se ridicularizar, para não se desmoralizar, o tribunal tem que ter um inquérito. O tribunal tem que levar ao julgamento. Não pode arquivar. Não pode arquivar, simplesmente dizer assim, não tenho nada com isso. Como assim não tem nada com isso? Tem o tribunal para quê? Para que serve o tribunal? É enfeite da federação? Agora, uma perguntinha. Digamos que o jogo seja impugnado, perfeito? Nesse momento não será mais, porque foi arquivado. Tudo bem, mas digamos que se o processo seguisse aí, João, e fosse impugnado o jogo, certo. Corinthians deixa de ser campeão. Aí teria um outro jogo. Sabe qual é a chance do Corinthians voltar a disputar um outro jogo? Acabou, não habemos... Ia virar uma batalha judicial. Não habemos campeonato de 2018. Esse é o próximo problema. O problema hoje é do tribunal. O tribunal não pode se tornar uma peça ridícula. Rapaz, o TJD arquivou o processo da final do Paulistão e o Palmeiras encaminhou provas através do relatório da auditoria Kroll, mostrando fotos, imagens de membros da federação com celulares ali na beira do campo, nos bastidores. Olha, ainda vai dar muito o que falar. A informação nesse momento é que
E aí a origem de tudo, foi pênalti, não foi pênalti e Então, tal. o problema está aí. Não estão nem se discutindo se foi pênalti ou se não foi pênalti. Estão discutindo se houve ou não a interferência externa. Para mim, é claro que existiu, e por isso deveria ser investigado, mas com a cabeça quente, o Maurício Gagliotti... Você acha que a reação do Gagliotti jogou contra o Palmeiras? É claro. Ele esculhambou o Campeonato Paulista, né? Falou Paulistinha, não mandou ninguém na festa do título. Isso ele errou. E aí gerou uma antipatia. A propósito sobre a festa do título, é importante. Claro. É importante a gente dizer uma coisa. Havia uma festa paralela na segunda-feira. Organizada pela Crefisa. Tá, perfeitamente. Patrocinadora do Palmeiras. Não querendo dizer nada com isso, mas assim, isso já estava correndo nos bastidores da Federação Paulista de Futebol, ou seja, Palmeiras campeão, não estou falando que uma coisa tem a ver com a outra, pelo amor de Deus, inteligência brasileira. Eu só estou dizendo que havia uma festa marcada para a mesma segunda-feira à noite, organizada pela patrocinadora do Palmeiras. Seria uma grande chance dos jogadores passarem muito rapidamente ou de repente nem passarem na sede lá onde foi feita a... Vamos ser vistos e vamos embora, é isso? Ou talvez nem isso. Talvez nem isso. Ou seja, a relação do Palmeiras com a Federação Paulista não é também uma relação... O Palmeiras tem o direito também de ter boa relação ou não ter.